Então vamos lá. Sistema digestório vai ser todo o sistema aí que vai ser compreendido da boca até o ânus. E a função dele como um todo é transformar macronutrientes em micronutrientes. Então, o objetivo do seu sistema digestório, que vai de 9 a 11 metros, é transformar macro em micronutrientes, e esses micronutrientes vão servir para outras coisas no seu corpo, como nutrição, produção de células sanguíneas, cabelo, unha, hormônios e tudo aquilo que é necessário para a sua função vital, que é viver. Então você precisa de alimentos e o sistema responsável por isso é o sistema digestório. Então o sistema digestório ele vai ser um tubo com uma entrada e uma saída. Então o alimento tem que entrar pela boca e ele tem que sair pelo ânus. O pensamento contrário também tem que ser funcional. Teoricamente, aquilo que eu colocasse no ânus tinha que sair pela boca. Qual é essa ideia? De que nós temos um caminho aqui, sem atalhos, sem interrupções ou sem anexos, tá? Ou sem entradas aí, de forma geral. Então, quando o alimento entra na boca, ele entra nessa cavidade que a gente pode chamar de oral, e nessa cavidade nós vamos ter estruturas como a língua, os dentes e as glândulas salivares. Os dentes normalmente eles estão alinhados em ordens funcionais. Então nós vamos ter os incisivos, nós vamos ter os caninos, os pré-molares e os molares. Cada um tipo desse grupo tem uma função. Então nós vamos ter os incisivos, que são os primeiros dentes, tendo a responsabilidade aí de rasgar o alimento. Os caninos têm a função de perfurar e os pré-molares e os molares têm a função de triturar. Todos esses processos juntos nós temos o que chamamos de mastigação. Então, quando o alimento entra na boca, vamos ter os dentes para triturar, e aí a língua, além de sentir os sabores, também vai auxiliar nesse processo mecânico aí. Então, nós vamos ter a primeira digestão, que vai ser a digestão mecânica. E aí as glândulas salivares vão atuar aí também para iniciar uma digestão química de alguns nutrientes já na boca aí, normalmente o amido, que é um tipo de açúcar, então vai estar aí. E qual é a outra função das glândulas salivares? Auxiliar esse bolo alimentar para ser deglutido sem ter interrupções no trato digestório. Então vai servir aí para umedecer também esse alimento na hora de deglutir. Então, a partir do momento que você pega o alimento e mastiga, e você vai deglutir, o alimento entra na faringe, que é o depois da boca, vai ser a passagem aí. Da faringe ao estômago, nós vamos ter um tubo aí chamado de esôfago. E ainda na faringe, nós vamos ter aí a traqueia e o esôfago. E entre os dois, nós vamos ter aí uma projeção que é da língua, chamada epiglote. E a função da epiglote vai ser uma tampa. Qual é a finalidade dessa tampa? Na hora que você deglute essa questão sólida, o alimento tem que ir para o estômago. Então a epiglote fecha a passagem da traqueia para o alimento não ir para a traqueia, porque a única coisa que passa na traqueia é o ar. Depois que você deglute, a epiglote abre, fecha aí para o esôfago e você respira normalmente. Então, o bolo alimentar, como é o nome do alimento, na boca, ao ser deglutido e entrar no estômago, vai ser transformado em quimo, uma espécie de pasta através do suco gástrico. E aí ele tem essa questão ácida. E o estômago, anatomicamente, vai ter 4 divisões. Então, a entrada do estômago é responsável aí pelo esfíncter da cárdia. Nós vamos ter o corpo gástrico, o fundo gástrico e o esfíncter do piloro. E o bolo alimentar, uma vez que entra no estômago, através dos movimentos peristálticos e com esse suco gástrico, vai ter a função de degradar aí as proteínas para elas poderem ser absorvidas. Nós vamos ter um alimento aí que vai estar mais ou menos de 2 horas e meia a 3 horas nesse estômago, e esse estômago vai ter uma dilatação aí até 6,5 litros. Então, conforme esse bolo alimentar vai sendo transformado em quimo nessa pasta, ele vai saindo do estômago pelo esfíncter do piloro para entrar na primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno. No duodeno nós vamos ter aí ações de alguns hormônios que vão ser responsáveis por acionar o sistema nervoso na questão de fazer com que o pâncreas secrete o suco pancreático, que vai ter enzimas
para auxiliar nesse processo de absorção, como também vai ter bicarbonato de sódio, que vai ser responsável por tirar a acidez do quimo. Ao mesmo tempo que você também tem secretado no duodeno a bile que é produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar. A coloração dela é verde. Qual é o intuito da bile ser secretada no duodeno? Emulsionar gorduras. Então, uma vez que o quimo vai sendo liberado gradativamente para o duodeno, nós vamos ter o pâncreas jogando suco pancreático com enzimas e bicarbonato de sódio, além da bile que é secretada lá também para quê? Pegar esse quimo e ao longo do processo do intestino delgado ser transformado em quilo. Então, a absorção dos nutrientes como carboidratos, vitaminas, proteínas e sais minerais e gorduras é absorvido no intestino delgado, que vai ter 3 visões anatômicas. A primeira, como a gente já viu, é o duodeno, o jejuno e a porção final é o íleo. Então, quando o alimento todo passa por esse processo através dos movimentos peristálticos, esse alimento agora vai sendo absorvido. E conforme ele vai passando, aquilo que não é útil para o organismo vai sendo empurrado para o final do processo. E a partir do momento que esse quilo sai do intestino delgado e entra na primeira porção do intestino grosso, que é o seco, esse alimento agora que já era quilo vai se transformar em bolo fecal. E o intestino grosso vai ter a função de produzir as fezes e absorver a água. Então, quando o quilo sai do intestino delgado, na porção final, que é o íleo, entra no seco. E ao longo desse processo todo, no colo ascendente, transverso e descendente, vamos ter absorção de água e o bolo fecal vai ficar alojado no colo sigmoide. E conforme vai vindo esses outros produtos da sua alimentação, essas fezes vão sendo empurradas para o reto para você poder ser expelido.